Eu sou Silvana Medeiros Maia, do canal e site Saúde como Caminho. Estou fazendo uma série que se chama Nada é por Acaso, onde eu vou explicando em cada episódio o significado simbólico, as oportunidades de aprendizagem que você vai encontrar na situação que você está vivendo. Por isso que é interessante que você veja todos os episódios, porque você vai encontrar e talvez ressignificar situações que você viveu no passado e que até hoje estão aqui, meio que entaladas, ou mesmo causaram uma paralisia do seu coração, um rancor, um ressentimento. Então, à medida que você voltar e olhar para essa situação com um outro significado, com outra percepção, com informações, conteúdos que ampliam o seu olhar, você pode muitas vezes apaziguar a tristeza, a raiva que ficou do outro ou de si mesmo. E nesse processo de você compreender, de você acolher a situação a partir de outros conhecimentos, você fica mais leve. Por isso que é importante você ampliar sua consciência, conhecer, entender a vida por trás da aparência do que está acontecendo, entender o que é que a outra pessoa está lhe dizendo que você não está entendendo. O que é que a vida está trazendo para você e você não está aproveitando, porque muitas vezes está reagindo como uma criança, querendo que a vida seja do jeito que você quer. Olha, fala a voz da experiência. Eu já fiz muito isso. Ficar com raiva da vida, das pessoas, porque elas não eram como eu queria, porque a vida não estava fazendo, não estava apresentando a situação do jeito que eu queria. De vez em quando eu ainda tenho essa tendência, né? De reagir infantilmente à vida. Mas a maturidade é quando você sai desse lugar de querer a vida do seu jeito para entender a vida. E no último episódio nós falamos sobre esse processo aqui, que é um espaço de reflexão que você se oferece para entender o que a vida está lhe trazendo, e você vai para um outro processo, para uma situação em que você já assume as suas responsabilidades. Aqui nós estamos, nessa história a gente conta, é um drama, é uma trama familiar. Porque eu acho que vocês concordam comigo que é na família que nós enfrentamos nossos maiores desafios, desde a relação que a gente tem com o nosso pai e nossa mãe. Nossa primeira relação forte de afeto, de compromisso, né? Porque eles tiveram compromisso com a gente, senão a gente não estava aqui. Porque a criança nasce desprotegida. Então, foi necessário um compromisso do pai e da mãe para que a gente conseguisse crescer, sobreviver pelo menos. Então, veja aqui. Aqui é Apolo, Deus Sol, Deus da consciência, que está com 5 espadas na mão. Mostra para ele essas 5 espadas, dizendo: olha, você tem as suas responsabilidades e não pode fugir dela. Nessa história, vou relembrar vocês, a mãe de Apolo matou o pai, se vingando porque ele tinha oferecido a própria filha em sacrifício para ganhar uma guerra. Vejam a história, né? Porque a gente já está na 5ª carta, então no primeiro episódio desse naipe, que aqui eu estou usando as cartas do tarô, que para Carl Jung, ele entendeu que em cada carta existe uma representação simbólica, que ele deu o nome de arquétipo, que são situações que a gente vai precisar viver para crescer, para amadurecer. Então, nesse momento, o personagem, que aqui representa nosso lugar, toma consciência do seu lugar dentro da família e, infelizmente, da obrigação de matar a própria mãe para vingar o pai. Eita, situação difícil, né? Ele está aqui angustiado diante dessa compreensão de que eles têm, por ele ocupar esse lugar de filho, homem dentro da família, ele tem que aceitar essas regras. E ele tem que cumprir o seu destino, o seu compromisso desse papel. Isso aqui é uma situação sistêmica familiar. Se ele fosse mulher, ele não estaria sendo obrigado a matar o próprio pai.
E isso quer dizer que na nossa vida nós temos responsabilidades, nós fazemos parte de um sistema familiar, de um sistema da raça humana, de um sistema que pertence ao planeta Terra, ou seja, nós pertencemos a vários sistemas e hierarquias. E nós precisamos compreender como viver dentro das leis desses sistemas. Aqui é o momento dessa tomada de consciência dessa responsabilidade. Ele queria fugir. Ele não queria isso para ele, esse personagem. Ele não queria ser obrigado a vingar o pai, matando a própria mãe que ele ama. Mas ele tem que fazer, porque senão ele não pode assumir o lugar, né, o reinado, ele não pode receber o reinado, o trono do pai. Por quê? Porque ele fugiu à responsabilidade, então ele vai ser uma pessoa que não está dentro, não é digna de assumir o compromisso familiar. Então, esses momentos, quando a gente passa por um momento de reavaliação, que a gente para avaliar, é justamente para ver a nossa responsabilidade na situação que está ocorrendo em nossa vida. Então, quando a gente assume, quando a gente para, quando a gente olha, a gente vai chegar à conclusão que nós temos parte da responsabilidade e cabe a nós arcar com ela. Senão, nós não poderíamos prosseguir com dignidade na vida. A gente tende a fugir, muitas vezes a gente quer fugir, não é? Quando a situação é difícil, quando a gente tem que ocupar um lugar que vai gerar conflito com outras pessoas, que as outras pessoas, pode até perder o amor dessas pessoas, né? No caso desse personagem, a mãe. Quando a gente acha que pode perder status social, que a gente pode perder dinheiro, porque geralmente o medo é que está dominando a gente aqui. A gente não quer perder. Ele não quer perder a mãe. Ele não quer perder esse status de não violência, talvez. Quantas coisas a gente deixa de fazer, deixa de assumir a nossa responsabilidade por medo das consequências que virão. Mas se a gente não assumir, isso é importante, a carta traz muito isso, esse arquétipo traz muito isso. Se a gente não assumir a responsabilidade, ocupando o papel que nos cabe, seja na família, seja no trabalho, seja na esfera seja no lugar que a gente está ocupando, ou seja, se a gente deixa de assumir a responsabilidade do nosso lugar, nós vamos perder o direito ao nosso lugar no mundo. Nós vamos deixar de cumprir o nosso propósito, o propósito que nos foi designado para a gente poder evoluir. Porque cada uma de nós está aqui nesse planeta Terra, nesse exato momento, porque tem um propósito. Nós temos a contribuir com a nossa evolução, com a evolução do planeta, com a evolução da nossa raça, com a evolução dos outros animais, com a evolução da fauna, da flora, ou seja, das galáxias, dos universos. Nós temos um lugar importante. É essencial. É essencial que a gente compreenda que somos uma peça desse grande quebra-cabeça cósmico. E que se essa peça não se encaixar no lugar que ela precisa, como é que vai ficar? Vai ficar incompleto. Então, se a gente não descobre os nossos talentos, se a gente não desenvolve os nossos talentos, se a gente não oferece à vida a nossa contribuição, nós vamos falhar. Claro que virá outra pessoa para assumir a nossa responsabilidade, porque o universo precisa, a vida, a maturidade do planeta, do cosmos, ou seja, da raça humana precisa continuar, então outra pessoa virá nos substituir. Mas será um processo de falta para a gente e falta até encontrar outra pessoa que possa substituir a nossa tarefa. E a nossa tarefa começa aonde? Na família. Nós ocupamos lugares no nosso sistema familiar. Nós precisamos compreender esse sistema, saber qual o nosso lugar e oferecer a esse sistema, com respeito, com dignidade, nossos talentos. Oferecer nossos talentos com respeito, com dignidade, sem invadir o lugar do outro, porque muitas vezes a gente se coloca acima dos pais, ou seja, do pai, da mãe, ou seja, assume o espaço que é de um irmão ou de uma irmã. É preciso cuidado também para não ultrapassar, porque a vida tem seus limites.
eu ser mulher, eu ter caminhado para a profissão de ser professora, eu gostar desse caminho da espiritualidade, compreender a vida, estudar a vida, compreender a vida e viver de acordo com as leis divinas que eu escolhi. Também tem a sua razão dentro do meu propósito, ou seja, do que eu vim fazer aqui. Então olhe para a sua vida, veja o que você tem, veja a que sistema você pertence, o que herdou de bom e o que precisa ser resolvido, corrigido, qual é a sua contribuição para o seu próprio sistema familiar evoluir. Nós precisamos nos comprometer conosco, com o nosso amadurecimento, com nossa evolução e também com a evolução dos nossos irmãos, da nossa família, dos nossos amigos, do planeta, ou seja, para que a gente possa cada dia manifestar a divindade em tudo que fazemos, pensamos e sentimos. Que assim seja e que eu possa ter contribuído um pouquinho mais para você ganhar a consciência necessária para olhar a vida de uma maneira mais ampla e ser mais feliz, mais alegre e mais comprometido consigo e com todos. Que assim seja. Até o próximo. Fique com Deus.